Um outro destaque: mensagens trocadas em 2019 entre Steve Bannon e Jeffrey Epstein indicam que o ex-estrategista da Casa Branca articulava uma ofensiva política contra o Papa Francisco. Direto então para os Estados Unidos, nosso correspondente Eliseu Caetano, microfone internacional. Uma honra te receber aqui, Eliseu. À distância, como é que você acompanha o carnaval aqui no Brasil, hein? Boa tarde para você. Salve, salve, Thiago Berraich. Muito boa tarde para você e para toda a audiência da Jovem Pan nesse sábado de carnaval aí no Brasil, viu? Aqui em Miami, no sul da Flórida, de onde falamos ao vivo, olha... que saudade, mas infelizmente não tem carnaval não, viu? Aqui o meu carnaval vai ser no bloco do caneta e papel na mão e com muita notícia na programação da Jovem Pan. Então eu fico acompanhando o carnaval aqui, olha, através da Jovem Pan, das ondas da Jovem Pan, porque temos o YouTube e conseguimos acompanhar a Pan daqui, então eu fico vendo os meus colegas repórteres aí no carnaval em São Paulo, né? Fico também através das redes sociais, né? Vendo os familiares e os amigos curtindo lá no Rio de Janeiro. Aí mata um pouco a saudade, mas online. Fora isso, Thiago, é muito trabalho e vamos que vamos, porque o nosso plantão só está começando e até depois de quarta-feira de cinzas, a gente vai estar aqui juntinho ao longo da programação da Jovem Pan, trazendo as principais notícias, não apenas aí do Brasil, mas do mundo inteiro, viu? E eu começo o Jovem Pan Internacional da tarde de hoje trazendo essa notícia que pega todo mundo de surpresa, principalmente a comunidade católica, porque de acordo com informações divulgadas por uma rede de televisão aqui nos Estados Unidos, Stephen Bannon teria discutido com Jeffrey Epstein um plano para derrubar o Papa Francisco, viu? De acordo com os documentos analisados por essa rede de TV, essa troca de mensagens teria acontecido no ano de 2019 e indica, portanto, que o ex-estrategista de Donald Trump teria ali articulado uma ofensiva política contra o pontífice. Inclusive, sugeriu em uma das mensagens usar um livro crítico ao Vaticano como parte de sua estratégia. Esse conteúdo, como eu disse, faz parte de um conjunto de documentos que foram liberados recentemente pelo Departamento de Justiça daqui dos Estados Unidos. Mais de 3.000 páginas de documentos, incluindo ali fotos e vídeos. Inclusive, há alguns trechos que citam o nosso país, o Brasil. Há um trecho que cita um grupo de brasileiros que teriam sido procurados por Jeffrey Epstein para, segundo as investigações, fazer parte dessa rede de prostituição internacional, uma rede que assediava e abusava sexualmente de diversas mulheres no mundo inteiro. Para quem não está acompanhando esse caso, Jeffrey Epstein, um bilionário financista norte-americano, inclusive morreu em 2019 enquanto estava preso numa cela federal aqui nos Estados Unidos, aguardando o seu julgamento. Ele teria atentado contra a própria vida, de acordo com os dados oficiais do governo norte-americano. Ele seria o líder, o chefe dessa quadrilha que traria ou trazia moças, meninas, adolescentes do mundo inteiro para cá, para os Estados Unidos, para diferentes mansões em diferentes estados, para ter relações sexuais, para manter relações sexuais com pessoas ricas, famosas e influentes, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. De acordo com esse trecho que foi divulgado por essa rede de TV aqui nos Estados Unidos, os diálogos mostram o Steve Bannon, que foi estrategista de Donald Trump lá atrás, há alguns anos, afirmando que pretendia derrubar o pontífice. Em junho de 2019, por exemplo, o Steve Bannon escreveu para Jeffrey Epstein e disse o seguinte, abre aspas, vou derrubar o Papa Francisco, os Clintons e também Francisco, Xi Jinping e até a União Europeia. Vamos lá, irmão. Ou seja, fecha aspas, ou seja, mostrando que tinha, né, uma certa intimidade ou algum nível de amizade com o financista Jeffrey Epstein. Vale lembrar que Steve Bannon deixou o primeiro governo de Donald Trump em 2017. A troca dessa mensagem que teria acontecido em 2019. E desde então, desde que ele deixou o governo Trump lá atrás, durante o primeiro mandato do atual presidente dos Estados Unidos, ele se tornou um crítico feroz do Papa Francisco, a quem via e, segundo aspas dele,
públicas mesmo à época, como um adversário de uma agenda nacionalista e soberanista, viu? Inclusive, em uma entrevista dada à revista britânica The Spectator, ele já havia classificado o Papa Francisco como desprezível, né? E também acusou nessa mesma entrevista o líder católico de se alinhar às elites globalistas. Esses documentos que foram liberados agora nesse novo lote, nessa nova leva, né, de documentos relacionados ao caso de Jeffrey Epstein, sugerem que ele, inclusive, que foi condenado, né, por crimes sexuais, acompanhava, em certa medida, incentivava também o Steve Bannon nessa linha de raciocínio. Inclusive, parte da troca de mensagens gira em torno de um livro chamado No Armário do Vaticano, lançado lá atrás, em 2019, por um jornalista francês. A obra em questão aborda a cultura do segredo e a suposta hipocrisia do alto clero, do alto escalão da Igreja Católica. Em uma das mensagens, o Bannon demonstra interesse, inclusive, em adaptar esse livro para o cinema e sugeriu, inclusive, em uma das trocas de mensagens, de que Jeffrey Epstein poderia assumir o posto de produtor executivo. O Epstein, na resposta, não comenta a proposta de produção e muda de assunto, perguntando sobre a possibilidade de Bannon filmar um filme de um filósofo, né? E os documentos também mostram que em 1º de abril de 2019, Epstein enviou a si mesmo um e-mail com a expressão "no armário do Vaticano" e em seguida encaminhou a Bannon um artigo intitulado "Papa Francisco ou Steve Bannon? Os católicos precisam escolher". Bannon respondeu de forma sucinta: "A escolha é fácil". Outras mensagens também revelam novas tentativas de incluir o tema religioso na relação entre Steve Bannon e o financista, o bilionário americano Jeffrey Epstein, que escreveu a Bannon dizendo que tentava organizar uma viagem para o Papa ao Oriente Médio, acreditando que podia fazer isso, e como possível título do e-mail ele teria colocado assim: tolerância, viu? Em outro momento também desses documentos mostra ali o Steve Bannon compartilhando um artigo sobre o Vaticano, condenando o nacionalismo populista. E daí Epstein citou o poema Paraíso Perdido de John Milton, que diz assim: "É melhor reinar no inferno do que servir no paraíso". Daí, obviamente, Tiago, as redes de televisão do mundo inteiro, os veículos de comunicação de maneira geral, estão tentando contactar o advogado, o representante de Steve Bannon, para conseguir aí uma aspa dele, uma fala dele a respeito. Até agora, ele não se pronunciou oficialmente, nem através das suas redes sociais, nem através de seus advogados. Mas há uma expectativa muito grande de que ele fale sobre isso, que ele possa se defender ou não dessas acusações. E claro, também há uma expectativa muito grande de que Donald Trump, que está aqui na Flórida, ele veio para cá ontem, já no final da tarde, início da noite. Para quem não sabe, de quinta a segunda-feira, Donald Trump despacha daqui do estado da Flórida, de onde falamos ao vivo. Ele tem uma mansão em West Palm Beach, conhecida como a mansão de Mar-a-Lago, porque fica dentro desse condomínio chamado Mar-a-Lago. Aliás, o condomínio dele mesmo, né? Ele fez um anexo à Casa Branca, tem uma espécie de prédio anexo à casa dele, que tem alguns escritórios, e ele despacha daqui de quinta a segunda-feira, incluindo no final de semana. Então ele está aqui acompanhado da esposa, Melania Trump, e há uma expectativa de que ele fale sobre isso. Não à toa, a imprensa aqui do estado da Flórida e os jornalistas da Casa Branca que vieram para cá para passar esse final de semana aqui na Flórida, porque é comum, né, jornalistas acompanharem o presidente dos Estados Unidos, estão todos aguardando uma chance de conseguir falar com Donald Trump para perguntar para ele, porque afinal de contas Donald Trump e Steve Bannon sempre foram muito próximos. Steve Bannon foi estrategista de Donald Trump, foi conselheiro de Donald Trump, inclusive durante a última campanha. Eles sempre foram muito afinados nos quesitos políticos e também sociais, porque eles eram sempre vistos saindo juntos, participando de eventos juntos. Então há uma expectativa de que Steve Bannon possa falar sobre isso, mas que também o presidente dos Estados Unidos, de quem ele era ou é próximo, também fale a respeito. Tiago, se Trump ou Steve Bannon falar, a gente, é claro, vai acionar a nossa central de jornalismo na Jovem Pan imediatamente, e a gente volta ao vivo para atualizar o nosso ouvinte, telespectador e internauta. Eu vou seguir daqui de Miami
no sul da Flórida, no bloquinho do papel e caneta, Thiago Berrache. Uma honra estar com você aqui no Jovem Pan Internacional desse sábado, porque notícia tem que ser assim, né? O carnaval é uma alegria e nas notícias a gente traz sempre assuntos quentes e de momento. A Jovem Pan está sempre de olho nas notícias. Sem dúvida. Posso aproveitar e abusar um pouco da sua participação aqui, de fazer uma pergunta? Você que acompanha, claro, o dia a dia da imprensa aí nos Estados Unidos, eu me lembro muito do caso Bill Clinton e Monica Lewinsky, foi uma crise, os jornais criticando o presidente. Claro que são casos diferentes, mas de que forma o presidente dos Estados Unidos pode sofrer algum tipo de pressão em relação a esse caso? Já que existem muitos documentos, mas, de uma certa maneira, ele vem se defendendo. Eliseu. Thiago, Donald Trump tem tentado se esquivar desse assunto o máximo que ele pode. Ao longo dos últimos 2 anos, pelo menos, ele se posicionou muito fortemente contra a divulgação desses documentos. A partir do momento que esse caso tomou proporção internacional e virou um caso comum no mundo inteiro, exatamente pela questão de que envolve meninas, mulheres, muitas menores de idade de diversos países do mundo. Há, inclusive, a chance de ter brasileira envolvida nisso. Eu relembro que lá atrás, no ano de 2020, salvo engano, Thiago, a gente conversou aqui na Jovem Pan com uma brasileira que lá atrás ela já dizia que tinha sofrido assédio sexual, ela teria sido estuprada pelo Jeffrey Epstein, ela teria sido uma das meninas dessa rede de tráfico internacional sexual. E ela lá atrás já falava disso. Na época muita gente nem deu crédito para ela e ela vem nessa luta de pedindo justiça por ela e por tantas meninas. Então, assim, como o caso gira em torno de meninas que eram aliciadas em seus países de origem e trazidas para cá, para os Estados Unidos, para fazer sexo, para manter relações sexuais com homens bilionários, ricos e famosos, é claro que o mundo inteiro está falando sobre isso. E aí a pressão caiu, e caiu muito forte em cima de Donald Trump. Não à toa, ele pediu publicamente para que o Departamento de Justiça liberasse esse lote com os 3.000 documentos restantes desse caso. E não à toa, ele assinou, porque como era um caso que corria em segredo de justiça, o presidente dos Estados Unidos devia assinar para liberar isso. E ele assinou. Então, ao longo dos últimos 2 meses, 3 para trás, ele mudou a opinião. Ele que era contra a liberação, quando viu que o nome dele começou a ser muito citado e levantou um debate gigantesco no mundo inteiro, ele mudou de ideia e falou: olha, eu não tenho nada a ver com isso e eu posso provar. Eu quero que liberem esses documentos e eu vou assinar para vocês terem acesso. Só que nessa assinatura dele, ele pediu para que dados sensíveis fossem preservados, como nome, endereços, números de telefone, fotos, por exemplo, envolvendo menor de idade, colocando aquela tarja no rosto, né, para preservar, né, essas identidades de pessoas que sofreram muito. E aí recaiu sobre ele uma outra polêmica. Será que ele não mandou ali, colocar uma tarja preta em cima do nome dele nesses documentos que estão sendo liberados pelo Departamento de Justiça? E aí começa aquele zum na internet, porque daí todo mundo quer saber se ele está ou não está envolvido. Bom, Donald Trump disse que não. Todas as fotos, todos os vídeos, todos os registros do nome dele, menções, imagens, enfim, tudo que diz respeito a ele, ele diz o seguinte: eu o conhecia, mas ele não era meu amigo. Ele frequentava a alta sociedade americana e por isso nós nos encontramos algumas vezes, mas nunca tive intimidade com ele. Palavras de Donald Trump. Mas que ele está, Thiago, sofrendo uma pressão, uma forte pressão, há muito tempo, eu diria pelo menos uns 2 anos, isso ele está. Essa pressão não foi suficiente para impedi-lo de vencer as eleições passadas e voltar à Casa Branca. Essa pressão, pelo menos até o momento, não recaiu de uma maneira bombástica na Casa Branca a fim de balançar o governo dele ou a permanência dele no governo. Ele, como eu disse, liberou esses documentos e agora, como são muitos, imagina, 3.000 documentos, são 3.000 páginas, é muito documento para ser analisado. Conforme as pessoas estão tendo acesso, aí vem uma informação ou outra e ele tem rebatido, né? Ele tem rebatido veementemente. Inclusive, na semana passada, lá na Casa Branca, durante uma conversa com jornalistas, ele disse o seguinte: eu não tenho nada a temer e tanto não tenho que eu que assinei liberando esses documentos. Vocês estão vendo, é porque eu assinei. Né? Então, assim, ele sabia o que ia ser liberado e ele aceitou que isso fosse liberado. Até o momento, Thiago, essa pressão não está tão forte contra Donald Trump como foi com Bill Clinton e Monica Lewinsky num passado não tão distante assim. Apesar
do nome dele ser citado várias vezes e, como eu disse, existir fotos e vídeos que comprovam, né, que ele tinha uma relação, ainda que superficial, com o Jeffrey Epstein e com essa rede de contatos que Jeffrey Epstein formou ao longo dos anos aqui nos Estados Unidos. A ex-namorada de Jeffrey Epstein, a Ghislaine Maxwell, segue presa. Ela está cumprindo pena de 20 anos de prisão numa penitenciária no estado do Texas. E ela, inclusive, na semana passada, foi levada ao Congresso para prestar esclarecimentos. E ela, Tiago, ali na ocasião, ela invocou a emenda 5 da Constituição americana, que diz que ninguém deve criar provas contra si mesmo. E daí ela falou, olha, eu quero permanecer em silêncio. E ela permaneceu em silêncio e não, abre aspas, criou provas contra ela. Então ela não falou de Trump, ela não falou do Jeffrey Epstein, ela também não falou dela porque ela não falou absolutamente nada. Mas, no final, ela disse uma coisa. E eu, inclusive, salvo engano, na programação da Jovem Pan de sexta-feira, ontem, eu atualizei essa informação, porque ela disse o seguinte: ela só topa falar, em bom português, Tiago, ela só topa abrir a boca sobre esse caso, sobre tudo que ela sabe sobre essa rede internacional de tráfico sexual de mulheres, se ela receber um indulto presidencial. E aí, eu sondei nos bastidores do poder lá em Washington, D.C., conversei com algumas pessoas ligadas ao Partido Democrata, ao Partido Republicano, conversei com alguns advogados também, que me disseram o seguinte: já há uma movimentação, e não é de agora, uma movimentação de pelo menos um ano atrás, que começou, ou seja, há um ano, nesse sentido de convencer Donald Trump a fazer esse tipo de acordo, que seria uma espécie de delação premiada com a Ghislaine Maxwell com relação a isso. Então a gente tem Donald Trump, que até o momento não balançou com todas essas denúncias, o governo dele segue intacto, a popularidade dele segue hora alta, hora baixa, hora alta, hora baixa. Realmente está confuso até para nós jornalistas, porque a cada pesquisa que sai realmente mostram dados diferentes, porque a opinião pública vai oscilando mesmo conforme essas notícias vão saindo. Aliás, todas as notícias envolvendo Donald Trump, porque ele tem se metido praticamente, em basicamente tudo aquilo que é assunto, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas inclusive em outros países do mundo, né, Tiago? E a gente tem acompanhado aqui na programação da PAN. Então a gente tem o Donald Trump, que não balançou até o momento, seu governo também não. A gente tem a Ghislaine Maxwell, a ex-namorada do Jeffrey Epstein, pedindo, né, esse indulto presidencial. E aí essa é uma informação que a gente trouxe em primeira mão aqui. Ela só vai falar se o presidente dos Estados Unidos conceder um indulto para ela. E aí vai ser uma espécie de delação premiada, né? Ela sai da prisão sem realmente nenhuma dívida com a justiça dos Estados Unidos, além da dívida com essas mulheres. Olha que foram muitas mulheres. E, obviamente, a gente tem essas investigações que já terminaram, mas elas continuam acontecendo no âmbito social, porque as pessoas agora estão tendo acesso a esses documentos e estão fazendo as suas próprias avaliações. Tiago, antes de encerrar e devolver para você no estúdio, tem um dado importante que eu acho que a gente precisa trazer aqui, né? Essa semana, num desses documentos que nós tivemos acesso, nós jornalistas, mostra a conclusão desse caso pelo FBI, Tiago. E o FBI concluiu que Jeffrey Epstein não era líder de quadrilha nenhum de tráfico sexual de mulheres. Essa definição, esse artigo final do FBI não havia sido divulgado até agora. Então, a justiça julgou o caso, julgou a Ghislaine Maxwell, por exemplo, mas o FBI, segundo a investigação do FBI, Jeffrey Epstein fazia parte de uma rede de exploração sexual, mas não era o líder. Bom, se ele não era o líder, quem era? Já que ele fazia às vezes de líder, né? Então, ainda existem muitas perguntas sem respostas, muitos pontos de interrogações no ar. E, claro, esse assunto vai seguir rendendo por muito e muito tempo, até que a justiça seja feita na vida de todas essas mulheres que foram vítimas desse esquema de tráfico sexual internacional de menores. Tiago? Sem dúvida. Eliseu Caetano, valeu por essa co-apresentação aqui no jornal, na Jovem Pan Internacional. A gente volta a se falar e a gente continua aqui no nosso bloco Unidos do Plantão. Um grande abraço para você. Até amanhã.